Boa noite, amigos do Canelada. Uma noite de vergonha no Maracanã. Uma noite onde tem que se criticar Felipe Luiz e José Boto. Porque eu elogio o Felipe Luiz, eu sou fã do Felipe Luiz, mas eu não tenho rabo preso com o Felipe Luiz. Eu não tenho que ser baba-ovo de Felipe Luiz. O que José Boto e Felipe Luiz fizeram hoje com a torcida do Flamengo é sacanagem. É sacanagem. Tem que respeitar o torcedor do Flamengo. Tem que respeitar o torcedor do Flamengo que lotou o Maracanã, que pagou caro pelo ingresso do Maracanã, porque José Boto não sabe nada de futebol brasileiro. José Boto não pode dizer, brasileiro é a prioridade. Vai estudar o futebol brasileiro. Libertadores sempre foi e sempre vai ter que ser prioridade no Flamengo e em qualquer clube do Brasil. Porque você, José Boto, entende de Portugal. Você ainda não entende nada do futebol brasileiro. Você acabou de chegar no Flamengo e agora quer dizer que um português vai decidir o que é prioridade ou não para o gigante do futebol brasileiro. E o Felipe Luiz tem culpa por concordar com essa palhaçada. Não pode, no primeiro jogo do Flamengo, dentro do Maracanã, na Libertadores, escalar o time sem dois dos seus principais jogadores. Sem três, na verdade. Porque o Pulgar hoje também é um dos principais jogadores do time. Entrou com o narizinho em pé. Entrou com o rei na barriga. Então, o mesmo pilhado que elogia tanto o Felipe Luiz, que diz e continua dizendo que ele pode ser o grande treinador do futebol brasileiro, hoje tem que criticar. Isso é sacanagem com o torcedor. Entrar em campo sem o Wesley, sem Gerson e sem Pulgar, desmerecendo o Central Córdoba, mereceu se lascar. Porque Libertadores não combina com o rei na barriga. Libertadores não combina com o narizinho em pé. Libertadores ganha o time que tem raça, o time que respeita a competição. E hoje o Flamengo não respeitou o que é Libertadores. Hoje o Felipe Luiz não respeitou o que é Libertadores. Hoje o José Boto não respeitou o que é Libertadores. E eu já dizia, se tiver palhaçada de poupar em Libertadores por dizer que o brasileiro é prioridade, eu vou criticar. O Flamengo hoje, ele pode se tornar, ao lado do Palmeiras e ao lado do São Paulo, os únicos três que podem se tornar tetracampeões de Libertadores. Pode ser o maior campeão da história da Libertadores no futebol brasileiro. E essa palhaçada que o Flamengo apresenta no Maracanã, porque tem torcedor que também não aceita crítica. E aí tá me dizendo, mas o Gerson e o Wesley entraram, o Pulgar entrou. Não é a mesma coisa. Você começar jogando, você entrar quente no jogo e você entrar no segundo tempo. E outra, o narizinho em pé e o desmerecimento da competição que o Felipe Luiz e o José Boto tiveram hoje, isso passa pro jogador. Ou você acha que o jogador não percebe que o treinador está desmerecendo a competição, que o diretor de futebol está desmerecendo a competição? O que foi feito hoje no Maracanã é um absurdo. O Flamengo perdeu para um time minúsculo da Argentina, diante da sua torcida. Nem os torcedores, eu estava vendo as imagens aqui, nem os torcedores do Central Córdoba estão acreditando. Ninguém está acreditando. Eu não estou acreditando. O torcedor do Flamengo não está acreditando. Então, Felipe Luiz, você é muito bom. Você é um cara com baita potencial. Mas tira o reizinho da barriga. Tira o narizinho em pé. O Flamengo tem que respeitar a Libertadores e a principal competição pro Flamengo no ano é a Libertadores. Não é brasileiro. E não vai ser um português que acabou de chegar no Brasil e que não conhece o futebol brasileiro como eu conheço há 41 anos, que vai me dizer e que vai dizer pro torcedor do Flamengo qual é a competição mais importante.
Não é, gente, não dá. O cara vivia no futebol de Portugal. Ele não conhece o futebol brasileiro. Não conhece o futebol brasileiro. E esse cara, ele pode trazer a experiência dele, pode trazer as contratações, pode trazer o planejamento, mas não tem ninguém com culhão no Flamengo pra dizer pra ele, eu acho que o ponto aqui não tá indo não, hein? Me avisa aí. Ele tem que ter coragem, tá? Alguém no Flamengo tem que ter coragem pra dizer, meu amigo, você tá querendo desmerecer Libertadores? Você tá querendo levar Libertadores na sacanagem, como aconteceu hoje no Maracanã? Então, eu resumo o que aconteceu no futebol no Maracanã hoje como um desrespeito ao Flamengo. É um desrespeito à história do Flamengo. O seu potencial, Felipe Luiz, pra mim, é pra ser o melhor treinador aí dos últimos anos do futebol brasileiro. Mas hoje, você tem que ser muito criticado. Hoje, na coletiva de imprensa, as pessoas precisam tocar na ferida. Felipe Luiz, você desmereceu a Libertadores? Felipe Luiz, você desmereceu o Central Córdoba? Você não acreditou que o Central Córdoba poderia vencer do Flamengo no Maracanã? Porque hoje ficou nítido. Não houve respeito ao adversário e isso passa. Passa do treinador pro jogador. O jogador entra em campo pensando, bom, treinador poupou, tá tranquilo, jogo fácil. E fácil foi passar vergonha de novo no Maracanã. Fácil foi fazer o torcedor gastar dinheiro adoidado e sair puto. Por quê? O brasileiro é a prioridade. Que esse discursinho fajuto seja desmantelado hoje na coletiva. Que esse discursozinho patético de cagar pra Libertadores seja hoje desmantelado, porque ainda dá tempo de tomar vergonha na cara. E o Flamengo do Felipe Luiz, como eu dizia, tem muito potencial para ir longe nessa Libertadores, mas tem que respeitar a Libertadores. Só ganha a Libertadores quem respeita a Libertadores, quem sabe o que é Libertadores. E é claro, é óbvio, aí quem passou vergonha de novo? O babaca aqui. Aí o babaca que resolveu acreditar que o Flamengo ia jogar com o time titular, que o Flamengo jogaria o futebol que estava jogando no Campeonato Brasileiro. O babaca acreditou. E aí, né, claro que a produção já ia separar. Roda, PH, o que eu falei, porque o Bruninho falou, o que será que você falou? O que será que você falou? No sorteio. No sorteio. Todo mundo já tá querendo ver. E eu não tenho medo de mostrar, não. Porque quando eu faço o papel de babaca, eu mostro. O que foi, PH? O que foi? Quando eu faço o papel de babaca, eu mostro. Mas que o treinador do Flamengo hoje também assuma o que ele fez. Ele não respeitou a Libertadores e ele não respeitou o Central Córdoba. E pra mim o principal, ele não respeitou o torcedor do Flamengo. Eu quero ver quanto é que tava o ingresso no Maracanã hoje. Para mais de 500, 800 reais. Aí você paga 800 reais para ver essa bosta de futebol, para ver o time reserva no primeiro jogo do Flamengo numa Libertadores em casa e vai levar como normalidade? Não vou levar como normalidade. Aí, bem feito para mim, que de novo faço o papel de babaca e vou mostrar aqui. Pode rodar para alegria de vocês da produção. Roda! Ela já a formação, Kaique. Grupo C. Só um jogo em Quito que é chato. Ali era no pátio. Central Córdoba. Deportivo Táchira e Central Córdoba vão levar porrada lá e aqui. Vai ser assim, vai ser uma brincadeira pro Flamengo do Felipe Luiz. O único jogo que pode perder ponto é a LDU lá. Falei. Pronto. Grupo D. Pronto, falei e me fudi. Pronto. Falei que era porrada lá e aqui. Flamengo levou porrada já aqui. Agora falta levar porrada lá. E tem que falar. Aí chega o Piperno metido engraçadinho, ô Bruno Prado. Mas tem isso também, né? Tem torcedor que não aceita crítica. Porque quando eu critiquei, aí falaram, Penhado, mas o Gerson entrou em campo. O Wesley entrou em campo. Não é a mesma coisa, Bruno.
Uma coisa é você entrar no primeiro tempo, ver que teu treinador e teu diretor de futebol estão respeitando o adversário, estão respeitando a competição. Outra coisa é entrar um time displicente dentro de campo, cagando para uma Libertadores, e você entrar frio no segundo tempo, Bruno. Foi um vexame o que aconteceu hoje no Maracanã contra um time minúsculo da Argentina. Foi mesmo. É bom o Pilhado estar aqui, né? Eu gosto do Pilhado aqui no estúdio, é legal. Mas foram os primeiros gols do Central Córdoba em Copa Libertadores da América, né? Um time que nunca disputou essa competição, empatou 0-0 o primeiro jogo com a LDU, e hoje o Flamengo no Maracanã toma os primeiros gols da história do Central Córdoba na Libertadores da América. Ele está aí como campeão da Copa da Argentina, o Central Córdoba. Mas realmente foi um jogo terrível do Flamengo. Trabalhei aqui com o Zé Manuel, com o Guilherme Silva no jogo. Foi uma atuação bem ruim do Flamengo. A derrota é bem justificável. Nos contra-ataques até o time argentino teve chance de fazer gol. Claro que o Flamengo também teve chance. O Flamengo no final mandou uma bola na trave, mas tem uma diferença muito grande entre os times em todos os sentidos. Então, por tudo que hoje é o Flamengo, de como potência financeira, um elenco forte, ele não pode perder um jogo assim para o Central Córdoba. Essa questão das prioridades, o Felipe e eles não vão conseguir manter isso na Libertadores. Eu até acho que na Copa do Brasil, se perder alguma vez com um time misto, também eles vão sofrer. Tem o pênalti que o Léo Pereira fez, foi uma coisa terrível. Os jogadores que entraram tinham que fazer coisa melhor, mas ele vai ter que colocar time totalmente titular em todos os jogos da Copa Libertadores. A LDU está jogando agora com o Táchira. Se a LDU ganhar, o Flamengo fica em terceiro no grupo, né? Porque o Central Córdoba foi a 4 pontos, se a LDU ganhava também vai a 4. O jogo é em Quito, o Flamengo fica com 3. E o próximo jogo é lá em Quito com a LDU. Então, hoje foi uma atuação terrível do Flamengo. Está totalmente justificável toda a sua revolta, todo o seu discurso aqui, porque foi uma atuação muito ruim do Flamengo. A pior sob o comando do Felipe. O jogo da Venezuela foi ruim, mas trouxe o resultado, o jogo fora de casa. Não é sempre o jogo mais difícil. Mas hoje no Maracanã, perdendo e jogando muito mal, foi sem dúvida o pior jogo do Felipe no comando do Flamengo. E tá justificável porque eu posso falar. Porque se tem alguém que elogia o Felipe Luiz nesse programa aqui, se tem alguém que elogia o Felipe Luiz nas redes sociais aqui, é o babaca que tá aqui sentado. Eu elogiei o Felipe Luiz várias vezes, desde o começo da carreira dele. Agora, não é porque ele faz um trabalho brilhante que ele pode desmerecer uma Libertadores. Não é porque ele faz um trabalho brilhante que ele pode ficar escutando José Boto, que fizeram esse discurso o tempo inteiro. E eu vou te falar, parecia que eu estava prevendo, né, Bruninho? Eu falava, não pode ficar com esse discursinho de priorizar brasileiro e poupar time em Libertadores. Se poupar time em Libertadores, vai deixar o torcedor puto. Se poupar time em Libertadores, o torcedor não vai gostar. Eu duvido que tenha um torcedor hoje do Flamengo que concordou com essa palhaçada de entrar em campo sem 3 dos principais jogadores do Flamengo. O Wesley, hoje, é um dos principais jogadores do Flamengo. Gerson é o principal jogador do Flamengo. Pulgar é o pilar do Flamengo no meio-campo e na saída de bola. Tirou os 3. Jogo fácil, pessoal, Central Córdoba da Argentina, joguinho tranquilo, joguinho fácil. E aí tem um pênalti patético do Léo Pereira e um gol ridículo, que ninguém sobe com o jogador. E o que mais incomoda, Fábio Piperno? Primeiros gols do Central Córdoba numa Libertadores são no Maracanã, fazendo vergonha no Flamengo, Fábio Piperno. Tá rindo do que com essa cara de idiota? Do que você tá rindo com essa cara de bobo? Boa noite, eu tô, muito, amargurado. Mas eu queria que você fizesse uma outra previsão agora. Agora eu vou falar um negócio pra você. Boa noite a todos, inicialmente. Você com o seu potencial de mãe de nada, você vai prometer um negócio agora pra nós. Toda vez que sortearem algum time bom para jogar com o Palmeiras, você vai ter que chegar e falar assim, ô, Palmeiras perdeu, não vai passar. Porque aí vai dar o contrário. Aí nós vamos querer. Hoje o nosso Olímpia tomou 4-0 em casa do Vélez. O nosso Olímpia, já pensou? Perdeu do Bulo-Bulo, perdeu do Bulo-Bulo e tomou 4 do Vélez em casa. Perdeu do Bulo-Bulo, hein? Vê se pode. É um time que a gente nem sabe falar o nome lá, ganhou do Cruzeiro também. É Muxuque Runa. Exatamente. O time dos indígenas lá do Equador. Agora, Pilhado, é o seguinte, tudo bem, poupou três jogadores.
Eu acho que Libertadores é um torneio nobre demais para que qualquer time grande deixe para segundo plano. Agora, tem uma coisa. Mesmo poupando esses 3, caramba, o Flamengo entrou em campo hoje com 7 titulares no Maracanã. O Flamengo tem bons reservas para jogar contra o Central Córdoba. Então, assim, se existe um jogo nessa fase de Libertadores que dá para pensar em poupar alguém, né? Bom, tem o Tátira também, mas veja, não é poupar o time inteiro. Ele fez uma opção por deixar três titulares importantes do banco para rodar um pouco o elenco. 3 não. 3 dos principais jogadores. O Gerson é o principal jogador. Começou com não 7 vem com seu jogadores. papinho fajuto, porque não são 3 titulares. Um é o principal jogador do Flamengo. Ele tirou o principal jogador dele no jogo mais importante da temporada, porra. É o primeiro jogo de Libertadores dentro de casa. Tudo bem. Ele tirou o principal jogador, aí ele tirou o jogador dele que é de seleção brasileira. Sim. O lateral direito. Tira o pilar do meio de campo. Ele desrespeitou a Libertadores. Não, e pior, pra botar o Juninho, que não entregou nada desde que chegou no Flamengo. Tem uma babação desse Juninho também, desde que ele chegou lá do Azerbaijão, sei lá de onde vem. Ele não fez nada, só um gol sem goleiro. Que ele empurra com o peito. Não, o Juninho já mostrou que dá pra jogar. Ele não é igual o Carlinhos. Falei nada do Juninho. Nada do Juninho. Ele não é um Carlinhos. Aí, o jogo mais importante da Libertadores, né? O jogo, primeiro jogo em casa. É aquele pra inflar o Maracanã. Aí você quer me dizer, com essa cara de bobo, ai, mas ele tirou só 3. O maior jogador do Flamengo ele tirou, o Gerson. Ele dita o ritmo do Flamengo, tira outro. Cadê o super elenco, então? Se é um super elenco, você... Concordo. Verdade. Mas não pode desmerecer uma estreia de Libertadores em casa. Bom, então vamos lá. Concordo com você. Cadê os reservas galácticos? Mas não, pra tirar o Gerson e o Wesley, principalmente, num jogo como esse, é você considerar que o jogo já tá ganho, pô. Não é considerar que o jogo tá ganho, mas é um jogo que fala, pô, você olha lá e fala, pô, o Central Córdoba, dá pra revezar. Tudo bem, agora a gente viu que, né, a coisa não era tão fácil assim. Mas então, cadê o discurso do super elenco? Quer dizer, é um super elenco, vírgula. Quer dizer, você não consegue jogar sem os 3 caras importantes contra o Central Córdoba. E se fosse contra um River Plate, por exemplo? Diferentes mesmo, são 3 ou 4. Então, aí que tá. Praticamente todos os times. Tem muita gente que tá superestimado aí, então calma lá. Ou seja, é um dos candidatos, mas essa história de que, nossa, vai nadar de braçada no Brasileiro, Libertadores, conversa. É um elenco competitivo, forte, né, mais caro do que o padrão de América do Sul, mas hoje, né, nem contra o Tátira, porque a estreia já não foi uma estreia tranquila. Então, aquela coisa de que o Flamengo ia atropelar todo mundo e tal nessa primeira fase, como alguns pilhados já viram, agora vai passar fácil e tal. Calma lá, galera. Não é bem assim. O Palmeiras fez 1-0, ó, suado. Tinha gente cornetando. Mas levou a competição a sério. Claro que levou a competição a sério. Não é fácil, não é porque ganhou 1-0 que é o fim do poço. Gente, são 6 pontos em 2 jogos. Tá muito bom. É isso aí. Obrigado, Fábio Piperno, por complementar o que eu disse, porque realmente ele tá certo. Um time reserva, com o elenco que o Flamengo tem, não dá pra fazer esse papelão contra o Central Córdoba.